liberdade, igualdade, fraternidade. Desde que se instalou no Brasil há mais de 2 séculos, o ideal maçônico vem atraindo brasileiros que trabalham para a construção de um país forte e soberano. Foi assim na luta contra o domínio colonial, contra a escravidão, contra os regimes que restringem a liberdade. Ao longo do tempo, a história dos maçons confunde-se com a própria história do país. A maçonaria é uma instituição essencial, iniciática, filosófica, progressista, filantrópica e evolucionista. Proclama a prevalência do espírito sobre a matéria, pugna pelo aperfeiçoamento moral e intelectual e social da humanidade por meio do cumprimento inflexível do dever, da prática desinteressada da beneficência e da investigação constante da verdade. Seus fins supremos são liberdade, igualdade e fraternidade. As primeiras lojas maçônicas do Brasil foram criadas na passagem do século XVIII para o século XIX, ainda no período colonial. Em 1822, quando se intensifica a campanha pela independência do país, surge no Rio de Janeiro a primeira obediência brasileira, o Grande Oriente Brasiliano, ou Brasílico. O compromisso dos maçons era claro: conquistar a emancipação política do Brasil e consolidar o sentimento de nacionalidade. À frente do movimento da independência do Brasil estavam líderes políticos, ministros do rei e o próprio príncipe regente, tais como Dom Pedro I, José Bonifácio de Andrada e Silva e Joaquim Gonçalves Ledo. Os maçons brasileiros trabalharam exaustivamente pela abolição da escravidão e proclamação da República, sendo o maçom Marechal Deodoro da Fonseca o primeiro presidente da República e o 13º grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. Além do Marechal Deodoro da Fonseca, durante os 40 anos de República, tivemos como presidentes os maçons Floriano Peixoto, Prudente de Moraes, Campos Sales, Marechal Hermes da Fonseca, Nilo Peçanha, Delfim Moreira, Washington Luiz, Venceslau Braz, Café Filho, Nereu Ramos, Jânio Quadros e os mais recentes, o vice-presidente general Hamilton Mourão. A maçonaria do Brasil, na atualidade, se diversificou e cresceu, e através das potências Grande Oriente do Brasil, das grandes lojas CMSB, Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, e Orientes Independentes, Comab, Confederação Maçônica do Brasil, totalizando mais de 300 mil maçons e mais de 1 milhão de maçons, familiares e amigos em entidades paramaçônicas, vêm trabalhando constantemente na ajuda humanitária, através de ações de benemerência, a administração de entidades privadas gratuitas, como asilos, creches, escolas e entidades de serviços para pessoas especiais, e bem como serviços sociais e ações como médicos e outras atividades, além do forte trabalho comunitário nas áreas de segurança, educação e saúde, fazendo parte indivisível da sociedade organizada e formando líderes em um Brasil promissor. Assim como no passado, tivemos centenas de maçons, ilustres como o patrono do Exército Brasileiro, Duque de Caxias. Hoje, temos milhares de maçons trabalhando pela família e, principalmente, pela dignidade e igualdade do povo e soberania da pátria. Essa é a Maçonaria Brasileira, Secretaria-Geral de Comunicação do GOB.